Que Deus abençoe seu dia e a sua semana. Hoje a gente vai abrir as páginas de um dos capítulos mais intensos e urgentes da Bíblia, o capítulo 6 de Jeremias. Nossa análise vai acompanhar os últimos e desesperados alarmes antes do colapso de uma nação. É um estudo sobre como os avisos mais altos podem às vezes cair em ouvidos completamente surdos. E para nos guiar, temos o texto bíblico na tradução Nova Almeida Atualizada e os insights do comentário de Charles H. Dyer, que ajuda a gente a entender as camadas mais profundas dessa mensagem. A nossa missão é entender a certeza do juízo sobre Jerusalém e principalmente por quê. E você tocou num ponto crucial. Este capítulo é tipo o clímax de tudo que Jeremias vinha dizendo. Não é um aviso novo, é o aviso final, sabe? O último som da trompeta antes da invasão. O que a gente tem aqui é um retrato muito vivo da condição espiritual de Judá e da inevitabilidade do que estava por vir. A Babilônia não é apenas um inimigo político. Ela é apresentada como uma ferramenta, um instrumento do juízo divino. É uma mensagem dura, sem dúvida, mas absolutamente essencial. Vamos mergulhar nisso então, porque a cena de abertura já é de puro caos e urgência. Jeremias clama: filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém, toquem a trompeta em Tecoa. Uma coisa que me chama a atenção de imediato é a ironia disso. A ordem é para fugir de Jerusalém, a fortaleza, a capital, o lugar que deveria ser o mais seguro. Virou a própria armadilha. Exatamente. É essa inversão que torna a imagem tão poderosa. A ordem para o povo de Benjamim, que vivia ao norte, era basicamente: corram para o sul, passem por Jerusalém, mas não parem lá, continuem correndo. A capital não é mais um refúgio, é o epicentro do perigo. E os sinais de alerta que o texto menciona, a trombeta em Tecoa e o sinal de fogo em Bet-Aquerem, eram como um sistema de alarme em larga escala, né? Eram colinas estratégicas, certo? Dava para ver de longe. Pois é, eram colinas localizadas ao sul de Jerusalém, visíveis a quilômetros. Era um aviso inequívoco de que um grande mal vinha do norte. E a imagem que se segue é de uma desolação completa. Deus diz que vai destruir a formosa e delicada filha de Sião, e a metáfora que ele usa é de pastores inimigos chegando, armando suas tendas e pastoreando seus rebanhos sobre as ruínas. É uma imagem de subjugação total, como se a terra estivesse sendo tomada e reutilizada da forma mais humilhante possível. É uma inversão teológica profunda. O pastor de Israel, que deveria cuidar do seu rebanho, se retira, e chegam pastores estrangeiros para devorar o rebanho. E tem um detalhe fascinante na urgência desse exército: o texto descreve eles gritando: preparem a guerra contra ela. Vamos atacar ao meio-dia. Eles querem atacar na força do sol, sem demora. Mas aí, a noite cai. Exato. E eles não recuam, decidem atacar à noite. E o impressionante é que a tática militar aqui é subvertida pela teologia. Um ataque noturno, que normalmente seria um último recurso arriscado, é apresentado como uma urgência divina. É como se nem a escuridão pudesse atrasar o relógio do juízo. Essa imagem da cidade sendo devorada se desdobra em outra metáfora agrícola, né? Mas agora o foco muda um pouco. Muda, sim. O foco agora não é a destruição em si, mas a certeza de que ninguém escaparia. Deus instrui os invasores a rebuscar o remanescente de Israel como se faz com uma vinha. A ideia de um vindimador que passa uma segunda vez é assustadora. Garante que o juízo vai ser absoluto, minucioso. Pois é, e essa busca minuciosa é justificada pela teimosia do povo. É aqui que a gente sente a frustração pessoal de Jeremias, sabe? Ele pergunta quase em desespero: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? E aí ele mesmo responde com uma das imagens mais fortes do livro: eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Essa palavra, incircuncismo, é chocante nesse contexto. Muito. A circuncisão era o sinal da aliança, da pertença a Deus. Dizer que os ouvidos eram incircuncisos significava que eles estavam espiritualmente fechados, bloqueados, incapazes de receber a mensagem de Deus. Então é mais do que não querer ouvir. É uma incapacidade de ouvir.
O texto chega a dizer que a palavra de Deus se tornou para eles objeto de deboche. Eles zombavam da mensagem que poderia salvá-los. Exato. E isso vira o grande refrão do livro de Jeremias, essa recusa persistente em escutar. A consequência é que o próprio profeta se sente cheio da ira de Deus ao ponto de não conseguir mais contê-la. Ele sente que precisa derramá-la sobre todos. E esse derramamento seria universal, né? Sem distinção de idade, de classe. Isso, o texto é bem específico, sobre as crianças pelas ruas e sobre os jovens. O marido e a mulher serão presos e também os velhos. Casas, campos, famílias. Toda a estrutura da sociedade estava prestes a ser desmantelada. E como quase sempre acontece, a raiz do problema estava na liderança. O versículo 13 é um diagnóstico brutal, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Eles enganavam o povo, tratando as feridas da nação de forma muito superficial. Eles ofereciam o pior tipo de consolo, que era um consolo falso. O famoso paz quando não havia paz. Era uma promessa de segurança que ignorava completamente a infecção espiritual da nação. Era como colocar um band-aid numa ferida gangrenada e dizer que está tudo bem. E o mais chocante é a ausência de vergonha. Total. O texto pergunta de forma retórica: será que ficaram envergonhados? E a resposta é um não enfático. Não. Eles não ficaram com vergonha, nem sabem o que é envergonhar-se. A consciência deles estava, cauterizada. É quase como se Deus, vendo essa situação, parasse tudo e oferecesse uma última rota de fuga, um último mapa. No versículo 16, ele diz: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para sua alma. É um convite lindo, poderoso, para retornar à fidelidade da aliança. Um caminho que prometia descanso, mas a resposta do povo é de uma clareza assustadora. Não andaremos nele. Um não categórico. Eles não só se perderam do caminho, eles ativamente rejeitaram a oferta de voltar para ele. E a recusa é dupla. É dupla. Logo em seguida, o texto introduz o conceito dos profetas como atalaias, como sentinelas nos muros para soar a trombeta. Mas a reação ao alarme foi a mesma. Não escutaremos. Rejeitam o caminho e rejeitam o aviso. E é fascinante a psicologia aqui. Diante dessa recusa, eles tentam compensar de outra forma, com rituais. O texto diz que eles importavam um incenso caro de Sabá. Cana aromática de uma terra distante. Exato. Eles continuavam o ciclo de sacrifícios, talvez pensando que podiam, comprar o favor de Deus com ofertas caras, enquanto o coração estava longe. É a definição de um culto hipócrita, né? Totalmente divorciado de um amor genuíno. Achavam que podiam substituir a justiça por rituais. Mas a resposta de Deus é cortante. Os seus holocaustos não me são aceitáveis, e os seus sacrifícios não me agradam. E como resultado direto disso, Deus promete uma consequência. Eis que porei tropeços diante deste povo. E esses tropeços não são pedras pequenas. É uma referência direta ao exército babilônico. A desobediência deles se tornou a própria armadilha. E na seção final, a descrição desse tropeço se torna aterrorizante. A profecia diz: eis que um povo vem da terra do norte e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Eles são descritos como cruéis, sem compaixão, armados com arco e lança. O barulho que eles fazem é como o bramido do mar. E não é uma horda desorganizada, vem em formação de batalha. Uma descrição precisa dos babilônios. O texto captura o pavor que a aproximação deles causaria. A reação do povo é de angústia, comparada à dor de uma mulher em trabalho de parto. Uma dor que é inevitável. E o medo seria tão paralisante que eles não ousariam sair para os campos porque a espada do inimigo e o terror estariam por toda parte. A dor é tão profunda que a instrução é para um luto extremo. Vestir-se de pano de saco, rolar na cinza e lamentar como por um filho único. Perder um filho único era a maior tragédia imaginável, o fim de uma linhagem. Isso sinaliza que a destruição seria repentina, devastadora e final. E é nesse ponto
no auge do desespero, que chegamos à metáfora final e talvez a mais poderosa de todo o capítulo. Deus se volta para Jeremias e lhe dá uma nova e terrível função. No versículo 27, ele diz: Eu fiz um examinador de metais entre o meu povo, para que você examine e venha a conhecer o caminho deles. Jeremias se torna um provador, um metalúrgico, e o povo é o minério bruto que precisa ser testado no fogo. Essa imagem é muito forte. Mas espera pouco, o processo falha. Eu sempre imaginei que o fogo do julgamento, por mais doloroso que fosse, serviria para purificar, para salvar um remanescente. O que acontece aqui? Que impede isso? Essa é a grande tragédia da metáfora. Pensa numa oficina de metalurgia daquela época. O calor é insuportável. O fole que soprava ar para intensificar o fogo sopra com força total. Eles jogavam chumbo no minério derretido, que agia como um agente químico, uma esponja que deveria absorver a sujeira, a escória. Para separar do metal precioso. Exato. A ideia era que no final sobrasse só a prata pura. Só que aqui o processo dá terrivelmente errado. Mas como assim dá errado? Qual é o problema? O problema é o próprio material. O povo é descrito como rebeldes endurecidos, como bronze e ferro. O calor intenso, o fole sopra, o chumbo é consumido, mas a maldade, a escória, não se separa. O texto conclui de forma sombria. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Então o processo de refino, que deveria salvar, acaba só revelando uma verdade terrível. Não há nada de precioso para extrair. Exatamente. O minério é inteiramente corrupto. E a conclusão é devastadora. O versículo 30. Serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Eles não apenas falham no teste, eles são declarados inúteis. Pois é. O material era tão impuro, tão contaminado, que não pôde ser refinado. As tentativas de Deus de reformar a nação com avisos, profetas, tudo falhou. A destruição não era mais só uma punição, era a única opção. A nação foi declarada sem valor como um lote de minério que o metalúrgico joga fora. É o ponto final e trágico da mensagem. Uau! Essa imagem é brutal. Prata rejeitada. Não é sobre ser punido, é sobre ser considerado inútil. Que fim trágico. Resumindo nossa conversa, então, o capítulo 6 de Jeremias é esse crescendo de urgência, o som final da trombeta. Está cheio de imagens inesquecíveis, mas a realidade por trás delas é a de uma invasão inevitável, consequência direta de ignorar os avisos. O que é fascinante e ao mesmo tempo trágico é o tema da falha de comunicação que permeia tudo. Deus usa todos os canais, sinais visuais, sonoros, ele envia mensageiros, os profetas, oferece um mapa claro, as veredas antigas, e ainda assim, a mensagem não chega. Não chega. O povo escolhe fechar os ouvidos e se recusar a ver. Isso levanta uma questão super atual sobre como a gente responde aos avisos, especialmente quando são desconfortáveis ou exigem uma mudança que não estamos dispostos a fazer, né? Essa é uma reflexão poderosa. E para encerrar, quero deixar um pensamento final inspirado nessa última metáfora. A imagem da prata rejeitada, um material que falhou no processo de purificação, nos convida a pensar. O que faz com que um processo de refino, seja ele pessoal, espiritual ou até coletivo, tenha sucesso em vez de terminar em rejeição? O que, no fim das contas, separa o metal que pode ser purificado daquele que precisa ser descartado? Que Deus abençoe todos os ouvintes.